Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Tudo certo? Amores, vamos a mais uma consultinha? Bora lá? Bem, eu vou dar duas alternativas, certo? Este cristalzinho aqui, azul, como primeira opção. E a vassoura da bruxa como segunda opção, certo? Façam suas escolhas, pensem em alguém e vamos ver o que o oráculo, o que o tarô nos revela. Vamos começar aqui então pela primeira alternativa, o cristalzinho azul. Vamos ver o que esta pessoa agora, neste momento, lhe diria, aquilo que vem lá do fundo do coração. Deveria ter acreditado que ainda havia esperança. Infelizmente, desisti de tudo muito cedo. Ok. Vamos ver. O que mais que vem? Vamos lá, vamos lá. O Senhor oculto, a iniciada. Nossa, amores, essa carta do Senhor oculto é a carta do diacho, vou dizer assim, né? Nos outros decks, tá? E a carta da iniciada aqui é como se fosse o louco, né? Nos outros decks. Então, é a carta do diacho e do louco, o Senhor oculto e a iniciada. Amores, esta pessoa, ela literalmente jogou os pés pelas mãos. Exatamente sobre isso que se fala aqui. Esta pessoa voltada aos desejos da carne, seja até mesmo pelo não só os prazeres da carne, como também voltada a situações materiais, enfim. Ou uma pessoa que tenha a tendência a vícios, jogatina e outras situações aqui, uma pessoa libertina, uma pessoa que prezou pela liberdade total dela de fazer o que quisesse com a vida dela, sem olhar para você, sem olhar para os seus sentimentos, sem dar a atenção devida à história de vocês, ao que ia dentro do seu coração, sem olhar para você, sem valorizar. Essa pessoa não valorizou, essa pessoa simplesmente jogou os pés pelas mãos aqui. E uma pessoa que foi fazer da vida dela o que ela bem entendia, sem olhar e chegar aonde ela queria, sem olhar a quem poderia estar ali ferindo, machucando, não se importou com absolutamente nada, e sim, tão somente com seus próprios interesses. Uma pessoa egoísta. E por isso é que essa carta diz, deveria ter acreditado que ainda havia esperança. E infelizmente desistir de tudo muito cedo, talvez, amores. Desculpa o barulho. Mas assim, você
aqui tenha dado muitas chances a esta pessoa, muitas oportunidades, e ela não soube valorizar, não soube aproveitar as oportunidades que você estava dando e desistiu tão logo, olhando para si, olhando para o seu próprio umbigo. E hoje, com esta carta aqui, nós vemos o arrependimento, né? Ó, esta pessoa ainda se sente extremamente ligada e conectada a você. É uma pessoa que tem uma obsessão aqui, amores. Por mais que ela leve a vida à la louca, ou do jeito dela, do modo dela, prezando liberdade, ou seja lá o que for, ela ainda tem uma forte conexão, um vínculo, uma obsessão por você. E está atormentada, carregando uma culpa muito grande, porque lá atrás ela deveria ter sentado, vocês ter sentado frente a frente e ajustado a situação, para que as coisas não chegassem aonde chegou. E hoje, ela olhando lá para o futuro, na verdade nem está, né? Mas está de frente para o futuro, ou seja, vivendo esse presente, e o futuro dela é atormentada porque pode ter perdido uma grande conexão aqui, um grande amor, por ter sido imprudente, por ter pensado só nela, por ter sido egoísta, por talvez ter lhe prometido muitas coisas e não ter cumprido. E tudo em prol da sua própria conveniência. Própria conveniência que eu digo, dos seus próprios interesses. Podia fazer promessas, mas que sabia já que não seriam cumpridas. E hoje ela se vê com um sentimento de culpa, atormentada pela consciência. Esta carta também nos reporta um arrependimento. Aqui, amores, essa pessoa, ela tem uma vontade imensa. Para quem está afastado, de procurar você. É algo que vem lá de dentro. E ainda, esta pessoa está muito presa, assim, às coisas terrenas. As situações ainda da carne, né? Dos desejos, dos prazeres, das coisas mundanas. E esta pessoa é como se dentro dela viesse um impulso, uma vontade, um instinto. Aquela pessoa ligada aos instintos, entendem? É isso que eu quero dizer aqui. Principalmente, né? Combinando essas duas cartas. Uma pessoa que se deixa dominar pelos instintos. E esses instintos tomam conta dela num ímpeto, numa vontade tamanha de lhe procurar. E aqui é como se ela não se importasse com mais nada. Eu vou fazer o que eu tiver que fazer para buscar uma nova oportunidade com você. Ainda que eu
esteja aqui, carregando um fardo, pelas minhas atitudes que foram completamente imprudente, inconsequente, agi de forma impensada ou somente pensei em mim, hoje carrego isso, um fardo, um peso sobre os meus ombros, mas eu vou me conduzir ao que está lá dentro de mim, que é a minha vontade de estar ao seu lado. Você sai aqui como uma imperatriz, de buscar por você. Eu não posso perder você. Porque esta pessoa aqui, amores, sabe do seu valor, reconhece, inclusive a importância que você tem na vida dela, e ela precisa vir para um ajuste com você, o que ela não fez lá atrás, quando desistiu de tudo aqui, muito cedo. Sim, ela deveria ter feito mais, se esforçado mais, ter tentado acertar esta história. E aqui, amores, ela sabe que vai ser cobrada, porque vocês ainda aqui necessitam e possivelmente terão uma conversa onde será clareado as coisas, colocado os pingos nos is. Ela tem muito para também falar, se explicar, só que isso a atormenta, porque ela sabe que esta conversa não será fácil. Não será fácil. Mas ela sabe que ela tem que buscar por isso. Por mais que exista aqui, paira nela, uma tormenta. Por mais aqui que ela carregue também esse sentimento de culpa, ela precisa vir conversar. E aqui, amores, nós temos nessas pontas uma pessoa que ela não vai vir assim cheia de mimimi nessa conversa. Não. Ela vai se posicionar de uma forma bem racional, analítica e muito também tentando justificar as atitudes dela para com você, tentando persuadir você, tentando cuide isso no que ela fala, porque nem tudo que ela fala é verdade. Porque aqui nós temos a carta do diacho, do senhor oculto, com as de espadas. E ele aqui é o senhor das ilusões também. Então, esta pessoa pode vir tentar justificar no sentido tipo: eu fiz tal coisa por tal situação, quando não foi por tal situação, foi por ela mesma, foi pelo egoísmo dela, foi pela vontade dela, pelos desejos dela. Aqui ela também pode
Ela vai vir muito estrategista, cuidando muito o que fala com você. É aquela que ela vem na raça, na coragem, no impulso, cheia de desejos, sim, porque essa pessoa é obcecada por você. Mas é uma pessoa que pode, até num momento, né, do diálogo, da conversa, querer, na forma dela se impor e de se justificar, até mesmo usar de palavras que ferem, sim, tentando argumentar no sentido de que, por mais que ela saiba da culpa que ela carrega pelas atitudes inconsequentes, imprudentes, pelo lado egoísta de ter olhado só para si, ela é uma pessoa orgulhosa, ela tem um ego aqui. Então, ela não vai deixar barato e pode ferir porque pode tentar culpar você. É uma conversa muito pesada, vamos dizer aqui, que vocês vão ter, tá? Mas essa pessoa sabe que ela não consegue mais, ela não aguenta mais ficar nesta situação, com esse peso na consciência, esse remorso, essa culpa, esse ressentimento e até mesmo o medo de perder você de vez, ou medo já de ter perdido, quando ela deixou de fazer lá atrás o que ela deveria ter feito, que enquanto havia esperança, eu não poderia ter desistido de nós, porque independente das circunstâncias que ocorreram, eu simplesmente saí fora. Saí fora e não olhei para trás. Mas hoje eu sei que eu preciso pelo menos tentar. Por mais difícil que vai ser esta conversa, eu preciso tentar. Eu preciso tentar dar uma nova oportunidade a nós. Ainda que toda esta situação eu esteja carregando também um peso sobre os meus ombros, eu me mantenho firme no meu propósito, porque eu sei o que eu quero. Eu não quero lhe perder. Tenho medo. Muito medo. Medo até mesmo de mim. Porque sei dos meus instintos e tenho medo de que você já tenha percebido como sou e você colocar situações, né, dentro de uma conversa, colocar situações frente a frente, de exigir, de falar das tuas necessidades e ter se dado conta que eu não conseguirei, ou como eu não consegui, lhe dar o que você merecia, ofertar o que você queria. Eu sei que esta conversa aqui vai ser muito difícil. E aqui nós temos o 5 de espadas, que fala da vitória sem honra, ou seja por qual escolha, qual caminho e por qualquer razão ou necessidade que essa pessoa, dentro dela, o fez e carrega a culpa, foi uma vitória sem honra.
E aqui nós temos o As de Pentáculos. Essa pessoa precisa recomeçar. Essa pessoa quer um novo começo, com estabilidade, porque ela se vê numa vida rasa, fria. Onde ela não se sente confortável, onde ela carrega um peso. Onde não se teve nem ganhador nem perdedor numa história dessas, porque a gente sabe aqui que escolhas são feitas, né? E muitas vezes, ainda que se perca, também se ganha por um lado, que é o aprendizado, a lição. Às vezes é necessário se passar por aquilo. E às vezes também, diante de um quadro de luta, né, nós temos aqui uma batalha sem honra, ou seja, tudo que se fez aqui nesta história, ele, a pessoa amada, ou ela, adaptem, foi uma batalha que não necessitava, um conflito que não necessitava, mas ele existiu. E hoje existe aqui a culpa, o arrependimento. Porque se vê nesta tristeza, nesta dor, nesta aflição, com noites e noites sem dormir, pensando. E o medo de ter perdido de vez você. E aí, por final, temos o Imperador. O orgulho, o ego tá aqui. Então, talvez essa pessoa ainda não tenha procurado ou procurado justamente pelo ego, pelo orgulho. Eu reconheço em mim este orgulho, este ego. Eu sei da minha culpa, eu sei que errei, eu sei que eu fui sarcástico, eu sei que eu não dei valor, eu sei que eu pensei só em mim. Mas tenho medo de perder você, mas me mantenho aqui nesta posição, ainda que queira um recomeço, porque eu sou orgulhoso. Porque eu preciso me mostrar para o mundo como uma pessoa que tem controle da sua vida. Eu preciso demonstrar isso. Que eu sou intocável, que nada me abala. Mas reconhece dentro de si que não quer perder o que já conquistou um dia. E por tal razão, esta leitura aqui nos traz uma grande informação para complementar que esta história ainda não acabou. Porque nós temos o Sol. E aqui, inclusive, nós temos
a roda da fortuna, a roda da vida, onde nos traz a simples informação de que a vida é cíclica e que tudo muda. Se hoje está desta forma, não vai permanecer deste jeito. E aqui nós estamos diante de uma carta de grande poder, de grande força, de iluminação, de clareza e de reconhecer que você é o sol da vida deste imperador. E esta carta nos fala de realizações e de vitória. Que linda esta leitura. Amei. Vamos lá, meus amores. Para quem tá gostando, deixe um likezinho. Me ajude a crescer no canal. E vamos então, amores. A vassoura da bruxa. Bora! Quem escolheu a vassoura da bruxa? Bora lá. O que esta pessoa guarnece no coração dela? Vamos ver. O que essa pessoa guarnece no coração dela? Acredito que dei o meu melhor, mas talvez isso nunca tenha sido suficiente. Amores, esta carta aqui pode estar espelhada, né? Ou será que esta pessoa acredita mesmo que fez o melhor por você, mas não foi o suficiente? Adaptem. Vou até tirar mais uma para ver. Aqui, bora. Nunca pensei que viver sem você seria tão difícil. Ainda sinto sua falta. Aqui tá para amores afastados, né? Bom, independente se esta pessoa tentou ou pelo menos pensou que achou que fez de tudo, né, para estar ao seu lado, fez o melhor, deu um tanto de si, né? Porque às vezes, amores, como é que eu posso dizer? Cada pessoa tem um jeito de se entregar, né, a uma relação. E às vezes a outra a exige demais. Às vezes a pessoa pensa que está realmente dando o seu melhor, fazendo por aquela relação, fazendo. Às vezes tem as prioridades, vamos dizer, né? Tem as situações que são relevantes na vida dela, que ela tem que dar um olhar especial, e isso acaba você, de repente, até entendendo que ela não tá lhe entregando o que deveria, sendo recíproca, ou que ela poderia dar mais atenção a você, né? Então, assim, tem N fatores aqui. N fatores. Mas, de qualquer forma, essa pessoa entende que, independente dela ter dado o melhor e não tenha sido, e ela achar que talvez não realmente para você, ela foi insuficiente, ela tem uma grande dificuldade de viver sem você. Porque esta pessoa ainda tem sentimentos, ainda tem saudade, mas talvez também aqui, amores, ela possa estar achando que é insuficiente a você. Que ela não tá conseguindo lhe completar, lhe fazer feliz,
É o que as cartas estão nos dizendo aqui, né? Poderia ter espelhado? Poderia. Você ter dado seu melhor, mas a pessoa não fez por merecer, né? E até mesmo para você, como para essa pessoa, está sendo difícil a ausência, porque sentem falta um do outro. Pode, espelhem. Quer dizer, pode estar espelhado, mas assim, adaptem, né? É isso que eu quero dizer. Adaptem ao que você percebe desta situação toda, tá? Vamos lá. Olha aí, amores. Temos a carta, já pulou aqui, a carta da saudade. O 6 de copas, das lembranças dos bons momentos. Esta carta nos traz a nostalgia, as lembranças do passado, as lembranças contidas ainda e retidas no coração, nos pensamentos desta pessoa. E são lembranças boas aqui, que trazem brincadeiras, talvez que vocês fizessem um com o outro, os casais, né, que brincam, que se divertem juntos, os bons momentos compartilhados, a inocência. A inocência aqui é quando uma relação ela é leve, ela é pura, ela é cristalina, ela não traz aquele peso de momentos talvez que passem, né, dentro de uma rotina ou dentro de uma situação de vida em que há as dificuldades e que acabam refletindo nas relações, mas aqui ela tem a saudade de você, ela tem a saudade de vocês, dos momentos vividos e compartilhados. Ó, 10 de pentáculos. Havia aqui uma estabilidade, havia aqui algo maduro, uma relação que tinha um comprometimento, tinha um propósito, inclusive de crescerem financeiramente bem, de conquistas a dois, de momentos inclusive conquistados por um ou pelo outro, mas compartilhados. Essas lembranças ela traz dentro dela. E isso também traz, né, além de toda essa saudade, desta nostalgia, levam ela, né? Levam ela a se recolher. A se recolher e dentro do seu mundinho interno pensar e repensar sobre toda essa história, sobre os sentimentos que ela tem, que ela guarda com ela. Aqui nós falamos de sentimentos, de algo, de um amor platônico idealizado que acabou não dando certo, que se desfez. Mas que ainda talvez, né, fosse a mão do destino. Será que era para ter sido? Será que havia um tempo entre nós? Ou será que ainda há possibilidade? Será que o que o destino nos aguarda, nos reserva? O que podemos aguardar do destino? O que ele nos reserva? Existe uma mão aqui, a grande sacerdotisa, olha essa mãozinha aqui, onde o destino está nas nossas mãos por nossas escolhas. Muitas coisas a gente pode modificar,
Outras não. Outras já estão escritas. E você não tem como alterar. Então, aqui o destino está nas mãos de vocês. O destino de vocês, desta história. E esta pessoa reflete sobre isso. Guardando, idealizando ainda o que deixou de ser vivido. Lembrando do passado e idealizando o presente e o futuro. Do que poderia ser. Do que poderia ter sido. Do que está escrito nas estrelas. O que eu posso alterar aqui? Muita dor, amores. Muito sofrimento. Nossa. Amores, essa pessoa carrega uma dor muito, muito grande. Você pode estar machucado também. Sim, essa pessoa pode aqui saber o quanto lhe feriu. Mas esta pessoa aqui, estamos falando dela. Traz uma dor muito grande, um sofrimento, mágoa, ressentimento. Sim. E é como se agora houvesse bloqueios, sabem? Como se essa pessoa tivesse com bloqueios por esta situação toda aqui que nós estamos vendo, né? Nossa, como essa carta tá saindo. Hoje saiu em basicamente todas as consultas. As de pentáculos. Há um bloqueio, uma dificuldade de recomeçar aqui. Porque essa carta fala do recomeço. Mas aqui é um bloqueio. Sabe, um recomeço de novo para estruturar a vida. Organizar a vida, né? Compartilhar ela. Essa pessoa, seja lá com outro alguém ou mesmo com você, eu não vi as cartas, as próximas ainda, mas seja com você ou seja sem você, estruturar novamente a vida dela ao lado de um alguém, existe um bloqueio. Uma dificuldade, inclusive, hoje de se deixar levar pelas emoções ou se deixar, talvez, amar novamente, se permitir. Ai, Dana, mas essa pessoa, vamos dizer que esteja com outra. Amor, essa leitura não tá me trazendo essa situação. Então, isso aqui, eu não sei, sabe? A gente sabe que está num coletivo. Mas, às vezes, não adianta querer também encaixar muito. Por ser um coletivo e abrir um leque de opções. Aqui não está me falando de terceira pessoa. Essa leitura não é sobre uma terceira energia. Essa pessoa está me falando, esta leitura aqui está me falando, esta pessoa está assim, telepaticamente me falando que há saudade, que se acha insuficiente para você, que tá difícil de ficar longe de você, que ela carrega uma dor muito grande, que ela guarda o amor ainda e os sentimentos, que ela idealiza. E que hoje ela está bloqueada para recomeçar. Então eu não vou enquadrar a terceira energia aqui, porque para mim não enquadrou ainda. Não tem, se as outras cartas, as próximas, trazer alguma possibilidade assim, beleza. Mas por enquanto é isso. Independente do que aconteceu entre vocês, mas que se essa pessoa aqui se sentiu insuficiente, ela se sentiu. Que houve um desacerto aqui entre vocês, uma desconexão, um desajuste, em que vocês não se conectaram a ponto de caminhar no sentido, na mesma direção, porque o amor é uma mão dupla de via única. Aliás,
Ai, meu Deus, sim, tá online. É uma única via de mão dupla. Ou seja, vocês vão caminhar com os mesmos propósitos, juntos, com mundos distintos, né? Cada um sendo de um jeito e tentando se adaptar. A questão aqui da desconexão é a falta do se adaptar um ao outro, de se ajustarem, de entender as necessidades do outro, de entender também das necessidades suas e do que naquele momento a pessoa poderia ou não estar ali presente e entregando, assim como você, certo? Então aqui eu vejo um bloqueio desta pessoa para recomeçar a vida dela estruturada. Talvez essa pessoa pode até você dizer aqui, ela é cheia de contatinho, sim, mas aonde que está aqui nesta leitura em relação a esta pessoa, que ela está com outra pessoa ou querendo assumir realmente um compromisso? Pode estar cheia de contatinho. O que eu até acho difícil, porque a dor é tão grande, né? A não ser que ela mascare muito. E aí nós temos aqui essa pessoa fazendo um planejamento ainda, olhando para o futuro, planejando você na vida dela. Ó, traz uma dor, uma saudade, amores. Nossa, 4 de copas, essa pessoa tá sofrendo muito. Tá sentindo muito a sua falta, tá achando que tá tudo perdido. Essa pessoa pode estar até com depressão. Olha aí, ó, a lua, essa pessoa, olha a lua. Aqui nós temos uma lua na grande sacerdotisa introspectiva, pode estar depressiva. Pode estar passando por problemas psicológicos aqui, sim. De uma grande dor, uma grande mágoa, mágoa até com ela mesma. Pode, por que não? Mágoa por não ter sido suficiente, por não ter lhe entregado mais, por ter sido incompetente diante desta história de amor tão vívida ainda dentro dela. O juízo, aqui nós trazemos a carta do julgamento, onde a consciência nisso tudo pesa, onde as escolhas tomadas e a direção que se deu à vida é relevante neste momento a esta pessoa. A consciência desperta aqui. A consciência desperta. Ou seja, o que fiz? O que poderia ter feito mais? O que deixei de fazer? Onde errei? Aonde eu acertei? O que eu posso fazer ainda? Porque tudo veio à ruína. A minha vida tá bagunçada. Tudo tá desestruturado. Mas o meu amor, os meus sentimentos estão fortes ainda. Eu até nunca pensei que você me faria tanta falta. Eu não soube lhe valorizar, talvez, sim. Mas eu nunca pensei que você me faria tanta falta a ponto de abalar as minhas estruturas, a minha vida. E eu sei que a minha vida desmoronou com o término da nossa relação. Há um distanciamento entre nós, há uma barreira entre nós.
a uma torre abalada, desestruturada, mergulhada em emoções, porque aqui é a água. O que vai lá no meu íntimo, eu, minha vida, eu, profundamente, estou desestruturado psicologicamente, emocionalmente. E entre os meus princípios, valores, entre os meus erros e acertos, princípios, valores e entre a desvalorização, né? A desvaloração, entre escolhas, decisões, atitudes. Eu estou imerso em mim. Entre tudo isso, existe uma torre em que me leva a ficar introspectivo, mergulhado em mim, olhando para dentro, inclusive me julgando. Você é ainda a pessoa que eu desejo, e é isso que a pessoa amada lhe diria. Você é uma mulher ou um homem, adaptem ao gênero. Nós estamos aqui falando de espiritualidade, mas você é a mulher ou o homem pelo qual eu tenho desejo, eu tenho paixão, eu sei o valor que você tem. Eu sei da sua capacidade e que talvez você nem olhe mais para tudo isso. Porque você tem todo o poder de recomeçar a sua vida e é assim que eu vejo. Empoderada, decidida, dinâmica, fortalecida, e olhando para frente, e eu destruído. Que você, inclusive, tem condições de ter, encontrar e refazer a sua vida, assim como você já está, mas de encontrar alguém que vai lhe dar o que eu não lhe dei, que vai ser suficiente, que vai ocupar o meu espaço. E isso me dói, me consome, me destrói. Como se você agora, estivesse priorizando a sua vida, as suas coisas. Em que você não se permite mais aquela confusão. Em que você hoje está mais racional. Mais em busca do que lhe supre. E talvez aqui mesmo, amores, essa falta de suficiência aqui que ele fala no início, eu não fui o suficiente porque realmente essa pessoa não lhe deu o valor devido. Porque às vezes no primeiro momento, né, a gente pensa assim, né? Porque há pessoas que vão lá, que querem mais atenção, às vezes a pessoa não consegue. Existem situações assim, que desequilibram, porque um exige muito do outro e não consegue também se colocar no lugar do outro e só faz cobrança, 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 cobrança. E a pessoa não consegue respirar. Existe.
Mas aqui também pode ser, né, tanto esta situação como uma situação em que esta pessoa realmente não fez por lhe merecer. Faltou. Achou que estivesse dando o suficiente e não deu. Não deu. E você também ou caiu fora dessa relação e deu um basta, ou a pessoa, né, foi embora, terminou, porque não conseguia lhe dar o que você de fato gostaria, o que você merecia. E hoje ela se vê diante desta situação, amargurada, ressentida, triste, muito triste. Amores, essa pessoa aqui não está bem. Essa pessoa aqui, eu vou dizer que ela não consegue nem disfarçar. Ela pode, assim, estar tentando tocar a vida dela, mas muitos aqui estão afundados em quadros depressivos, sim. Pode ela, para outras aqui, estar tentando tocar a vida, mas não vai ficar esbanjando muitos sorrisinhos em redes sociais e tirando fotinho com outras ou outros. Não. Porque aqui existe uma dor muito grande. Certo? Vamos ver se essa pessoa faria alguma coisa ou pretende fazer, porque aqui, diante das circunstâncias, amores, é até temerário a gente verificar, porque essa pessoa está mergulhada numa dor muito grande, né? Num processo interno muito grande. Por isso que, às vezes, até é bom, né, o abalo, porque é no caos que se coloca a ordem. E às vezes as pessoas, na verdade, precisam passar por situações assim, né? Porque a dor ensina. E quando se perde, é que se dá o devido valor. Mas essa pessoa, eu vou até extrair uma laminazinha aqui, né, para ver se neste momento, né, há uma possibilidade de alguma atitude desta pessoa neste momento ou um pouquinho mais à frente, né, se ela pretende fazer algo em relação a esta situação aqui, tá? Mas, como eu disse, já de antemão, é complicado neste quadro aqui, nesta situação aqui. Você é o amor da vida desta pessoa. Rainha de copas, rainha de paus. Na verdade, aqui, amores, ela tá perdendo o grande amor da vida dela e ela tem consciência disso. Ela tá mergulhada nas emoções. Dela. E talvez aqui para muitos ainda exista sim amor por esta pessoa. E por mais que aqui você esteja como uma rainha de paus, tocando a sua vida, o que faz muito bem, tocar a sua vida, colocar as suas coisas como prioridade, né? Estar ocupando o seu trono de fato, né? Como uma pessoa empoderada, toda sedutora, magnética, com brilho próprio, com uma força para superar, você ainda carrega dentro de si também aquele lado afetuoso, amoroso, gentil, nobre, no sentido de empatia.
Então, talvez se essa pessoa lhe procurasse, ainda você daria, sim, uma nova oportunidade a ela. O que eu tenho por agora a respeito de essa pessoa fará alguma coisa, enfim, ela está mergulhada na dor e ela tem a certeza absoluta que você é o amor da vida dela. Agora, uma resposta que definitiva a isso eu não tenho como trazer. E aí, né, fica para um próximo vídeo, né? Um próximo tema, quem sabe, né? Dando continuidade a este aqui de hoje. Certo, amores? Aí qualquer coisa me deixem aí nos comentários. Dana, eu escolhi a segunda opção. Por favor, dê continuidade a esta leitura. Certo, amores? Que aí também, né, darei continuidade à primeira, mas essa aqui tá muito em pauta, né? Tá forte, tá babado. É isso, meus amores. Beijo, beijo e gratidão.